Olá pessoal da Codishi Media Center, hoje trago um assunto para nosso Redcuts onde pego roteiros escritos e transformo em vídeo. Hoje introduzirei um assunto chamado Roda de Sansara. Tenho dois convidados que ajudará a tratar desse assunto. Vamos nessa. O que exatamente é a Roda de Sansara? Ela é algo literal ou simbólico dentro do budismo? A roda de Sansara representa o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. No budismo, ela é vista como uma metáfora para a condição humana. É literal no sentido de descrever um processo de reencarnação que, segundo as tradições budistas, acontece devido ao karma e aos desejos. No entanto, também é profundamente simbólica, ilustrando como os seres ficam presos pelo apego, ignorância e aversão. As 6 divisões da roda mostram diferentes estados de existência, que vão desde os reinos mais elevados, como o dos deuses, até os mais baixos, como o dos seres atormentados. Nós estamos presos à roda de Sansara para sempre? O que o budismo ensina sobre escapar desse ciclo? Estamos presos à roda de Sansara enquanto continuamos a gerar karma e alimentar as ilusões que obscurecem a verdadeira natureza da realidade. No entanto, o budismo oferece um caminho claro para escapar deste ciclo, o nobre caminho óctuplo. Por meio de prática ética, meditação e sabedoria, é possível alcançar o Nirvana, que é a libertação do Sansara. Nirvana não é um lugar, mas um estado de paz profunda e liberdade do sofrimento. É o fim do ciclo de renascimentos. Quais são os principais desafios que enfrentamos ao tentar nos libertar do Sansara no mundo moderno? No mundo moderno, enfrentamos distrações constantes, como o excesso de tecnologia e o ritmo acelerado de vida. Isso torna mais difícil praticar a atenção plena e desenvolver o autoconhecimento. Além disso, estamos profundamente condicionados pelo consumismo, que nos incentiva a buscar felicidade em coisas externas, em vez de dentro de nós mesmos. Outro desafio é o aumento do sofrimento mental, como ansiedade e depressão, que muitas vezes nos impede de enxergar além dos problemas imediatos. Ainda assim, mesmo no caos da modernidade, as práticas budistas continuam acessíveis e mais relevantes do que nunca para aqueles que buscam se libertar do Sansara. Legal, esse corte está ficando interessante. Poderia me falar o que é autoconhecimento? O autoconhecimento é a capacidade de entender quem você realmente é. Ele envolve explorar seus pensamentos, emoções, valores, crenças, forças, fraquezas e como você reage ao mundo ao seu redor. É um processo de autoexploração que ajuda a responder perguntas como: o que eu realmente quero da vida? Quais são os meus medos e inseguranças? O que me motiva ou me faz feliz? Por que o autoconhecimento é importante? 1. Tomada de decisões melhores. Quando você sabe o que quer e o que importa para você, fica mais fácil escolher caminhos que estejam alinhados com seus objetivos e valores. 2. Melhora nos relacionamentos. Entender suas próprias emoções e comportamentos ajuda a se comunicar melhor e a construir conexões mais saudáveis. 3. Gestão emocional. Com o autoconhecimento, você reconhece seus gatilhos emocionais e pode lidar com eles de forma mais equilibrada. 4. Propósito e realização. Ele te ajuda a descobrir o que traz significado à sua vida, guiando suas escolhas e ações. Reflexão pessoal. Tire momentos para pensar sobre o seu dia, suas reações e o que você sentiu. Escrita ou journaling. Escrever sobre suas emoções e pensamentos pode ajudar a organizá-los e entendê-los melhor. Feedback externo. Pergunte a pessoas próximas como elas te enxergam. Às vezes, outros percebem coisas que você não notou. Meditação e mindfulness. Essas práticas ajudam a observar seus pensamentos e emoções sem julgá-los. Testes de personalidade e análise de valores. Ferramentas como MBTI, Enneagrama ou exercícios de definição de valores podem ajudar a identificar padrões de comportamento. O autoconhecimento é um processo contínuo e pode ser desafiador, mas os benefícios são profundos. Ele nos ajuda a viver com mais autenticidade, paz interior e propósito. Tenho uma pergunta de um espectador, vou reproduzir para vozes ouvirem. Queria saber mais sobre os senhores do karma. Olá espectador, essa é uma ótima pergunta, pois a roda de Sansara, mesmo sendo crenças diferentes, mas está interligado com o assunto que estamos falando. Os senhores do karma são um conceito que aparece em tradições esotéricas e espirituais, geralmente associado à ideia de seres ou inteligências superiores que supervisionam as leis cósmicas de causa e efeito. Essa visão não está presente nas tradições budistas ou hindus clássicas, mas é popular em correntes modernas como a teosofia, a antroposofia e em certas escolas do misticismo. Quem são os senhores do karma? Os senhores do karma,
também chamados de conselho kármico em algumas tradições, são descritos como entidades elevadas que regulam o karma. Eles garantem que o karma, ações e suas consequências, seja aplicado de forma justa e precisa. Acompanham as almas, eles monitoram o progresso espiritual das almas ao longo de suas encarnações. Planejam reencarnações. De acordo com essa visão, os senhores do karma ajudam a determinar o contexto de renascimentos, como o ambiente familiar, os desafios e as oportunidades que uma alma enfrentará em sua próxima vida. Como funcionam essas ideias? Karma como lei universal. Noções tradicionais de karma sugerem que cada ação gera uma reação, sem a necessidade de uma autoridade para administrar. Interpretação mística. Nas visões mais esotéricas, os senhores do karma atuam como mediadores dessa lei, garantindo que ela opere de forma equilibrada em dimensões sutis do universo. Relação com o livre-arbítrio. Embora os senhores do karma possam influenciar aspectos da vida, essas tradições defendem que os indivíduos ainda possuem livre-arbítrio. Eles são responsáveis por suas escolhas, mesmo dentro dos limites kármicos estabelecidos. Ligação com o conselho kármico. Na teosofia, o conselho kármico é composto por seres iluminados que se reúnem periodicamente para revisar os registros akáshicos, o suposto arquivo energético de todas as ações e pensamentos, e ajustar os caminhos de evolução das almas. Simbolismo e reflexão. Independentemente de se acreditar literalmente nos senhores do karma, essa ideia pode ser interpretada como um símbolo. Representam o equilíbrio cósmico e a justiça universal. Incentivam a autorresponsabilidade, pois mostram que nossas ações têm consequências. Como as diferenças de tratativa entre espiritismo e budismo e religiões reencarnacionistas? As diferenças de tratativa entre o espiritismo, o budismo e outras religiões reencarnacionistas em relação à reencarnação e temas correlatos, como o karma, evolução espiritual e o propósito da vida, estão ligadas aos fundamentos filosóficos e espirituais de cada tradição. Aqui está uma comparação. 1. Espiritismo, Kardecismo. Origem, fundado por Allan Kardec no século XIX, na França. Visão da reencarnação. Propósito, um mecanismo de progresso moral e intelectual. Cada vida é uma oportunidade de aprendizado e de reparação de erros cometidos no passado. Personalidade, a individualidade do espírito é preservada em todas as vidas. As experiências acumuladas formam a base da evolução espiritual. Livre-arbítrio, o espírito tem responsabilidade por suas escolhas, que determinam suas condições futuras. Karma, interpretado como lei de causa e efeito, mas geralmente visto com mais flexibilidade, focando no aprendizado e não em punições rígidas. Comunicação com espíritos, é central. Espíritos desencarnados podem orientar ou influenciar os encarnados. 2. Budismo. Origem, ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, no século VI a.C., na Índia. Visão da reencarnação. Propósito, a reencarnação, ou renascimento, é parte do sansara, o ciclo de sofrimento causado pela ignorância e apego. O objetivo é transcender esse ciclo e alcançar o nirvana, a libertação. Personalidade, não há uma alma permanente. O que renasce é um fluxo contínuo de energia kármica, condicionalidades, que carrega traços das vidas anteriores, mas sem um eu fixo. Karma, estritamente impessoal, funciona como uma lei universal que regula as consequências das ações baseadas em intenções e ética. Livre-arbítrio, existe, mas é influenciado por condicionamentos kármicos e ignorância. Foco, o budismo prioriza a prática ética, a meditação e a sabedoria como meios para escapar do ciclo de renascimentos. 3. Outras religiões reencarnacionistas. Hinduísmo. Visão da reencarnação. A reencarnação é uma jornada de purificação da alma, o Atman, até que ela se una ao Brahman, o Absoluto. Karma, uma lei absoluta que governa todas as ações e resultados. Liberação, moksha é o objetivo, um estado de unidade com o divino, escapando do sansara. Teosofia e correntes esotéricas. Visão da reencarnação, é frequentemente vista como uma série de oportunidades para o desenvolvimento da alma. Karma, é central, mas interpretado em termos mais simbólicos e subjetivos. Enfoque, enfatizam o autoconhecimento e a conexão com dimensões espirituais superiores. Umbanda e Candomblé. Visão da reencarnação, em algumas correntes, há a crença em renascimentos, mas com menos centralidade que no espiritismo ou hinduísmo. Karma, relacionado ao equilíbrio espiritual e às demandas dos orixás ou guias espirituais.
Cada tradição reflete contextos culturais e históricos únicos, mas todas oferecem maneiras de compreender a vida, a morte e o propósito da existência. Se quiser aprofundar em uma dessas perspectivas. Espero tenha gostado desse corte, pois achou esse assunto baseado num vídeo que a autora não permite cortes e decidimos compilar em um Redcut mais fácil, damos uma enriquecida de detalhes.